Fala pessoal, hoje nós estamos visitando um fabricante de moinhos trituradores. Então nós vamos colocar alguns aqui para vocês visualizarem, triturando alguns materiais. E tem uns pequenos e tem um gigante aqui também. Vamos tirar umas dúvidas com o proprietário aqui da empresa sobre o funcionamento dessas máquinas, o que elas trituram, e vocês vão acompanhar nesse vídeo, então fica aqui que tá bem legal. Tá, mas por que eu fui visitar uma fábrica de moinhos trituradores? Para quem acompanha aqui o canal já deve ter visto que eu demorei quase 2 meses para fazer um moinho triturador para a gente conseguir triturar plásticos PAD número 2 para um projeto que a gente tem aqui de construir algumas peças utilizando esses plásticos, uma reciclagem mais ou menos caseira. Então eu fiz um moinho triturador de um modo caseiro, ele não ficou tão eficiente como eu gostaria. E depois que eu lancei o vídeo, essa empresa fez um convite para a gente ir lá conhecer e entender realmente como funciona o moinho. Nós estamos aqui com o Rodrigo, que fez um convite para a gente conhecer a fábrica de trituradores. Ele vai falar um pouquinho aqui para vocês como que surgiu a ideia e como que ele decidiu trabalhar com isso, né, Rodrigo? Isso aí. Bom, a Infordral é uma empresa que originalmente nasceu como projetos, né? Então a gente fazia projeto de engenharia mecânica e por fim apareceu uma oportunidade uma vez de fabricar um triturador, né? E a gente agarrou nisso aí, começamos a desenvolver a empresa, fizemos um piloto e aí foi desenvolvendo, foi crescendo e hoje a gente tem máquinas aí pequenas, máquinas médias, máquinas grandes que atendem aí o público em geral. Qual os principais materiais que essas máquinas trituram? Eu costumo falar assim, tudo. Todos os ramos têm uma demanda por processos de reciclagem, por processos de reaproveitamento. Em geral, são polímeros, né? Então, PET, PP, PAD, mas a gente tem uma demanda altíssima por alumínio, por cobre, né? Então, tudo que você tiver um reaproveitamento, hoje tem um shredder lá, cortando e mandando para o processo novamente. Essa máquina, por exemplo, qual que é o foco de trituração dela? Triturar quais tipos de materiais? Essa máquina aqui, ela está desenvolvida, né? As facas estão desenvolvidas para moer PAD e PP. PAD é o que a gente, o foco nosso. Tudo está na faca, né? Então, o segredo é a faca. E essa máquina é para moer esse tipo de produto. Ah, tá. Então, a gente vai conseguir funcionar ela aqui, triturar algumas coisas? Consegue sim. Esses materiais aqui, por exemplo? Esses aqui são resíduos, em geral, né, de clientes que mandam aqui pra gente. Então a gente tem aqui um pouquinho de borra, né? Isso aqui é uma borra de PAD, ficou meio derretidão. Nós temos borracha. Isso aqui é de usinagem de pneu, daqueles caminhão de mineradora, que tem aqueles pneus gigantes. Sei. É a usinagem disso. Sei. Tem fita de arquear, tem madeira, o que a gente quiser moer aí, Entendi. a gente tá liberado. Nossa, olha isso aqui. Isso aqui é da extrusora? É de extrusora. Extrusora. E é o PAD. É. Ó. E vai triturar aqui. Vamos triturar, então nós com vamos certeza. ver. Galera, vocês não têm noção da potência. Vem bem mais de perto. Dá uma olhadinha ali dentro. Se cair a câmera lá dentro, só cai o farelo lá embaixo. Então vamos lá. Então vamos moer a borra. Nossa. Saiu de perto. Isso é uma coisa que pode acontecer Sim. porque a máquina está sem a peneira. Ah, tá. Entendi. Ela morde e passa por entre as facas. Entendi. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Processo para ser controlado tem que ter peneira. Aqui a gente está sem a peneira, Entendi. né? Que aí você joga de novo e acaba passando. Então, no caso da peneira, o material, se ele ficou grande, ele sobe de novo e tritura. Exatamente. Então, essa que é a função da peneira. Exatamente. Então, ó, como vocês podem ver, isso daqui é uma coisa muito fácil para essa máquina triturar, né? Exatamente. No caso, outros materiais, por exemplo, a borracha, ela vai reagir de uma maneira diferente por causa da elasticidade, Exato. né? Como essa aqui já está em tira, né? Essa aqui já é uma borracha que está num pedaço pequeno, ela vai moer de uma forma mais fácil do que um pneu, por exemplo, né? Entendi. Então, a gente pode jogar aqui. Ela já sai o granulado. Olha só. Dá uma olhada nisso. Ó. E assim, o que vai definir o tamanho do material, então, em si é só a peneira. Exatamente. E a espessura das lâminas também.
Exato. A espessura da lâmina, quando está sem um processo de peneira, ela é mandatória. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, acontece algumas impurezas, que seria isso aqui. Entendi. Né? Então, quando você tem um processo que você precisa de classificação, você tem que ter um processo de peneira. Não tem jeito. Tá. Porque ela pode passar por entre as Entendi. folgas da máquina. E aí, no caso, a peneira, ela vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, né? Pegar o material e jogar novamente. Essas fitas aqui também. Pode. Quer jogar? E no caso que tem, por exemplo, aqui tem alumínio, isso aqui? Isso aí acho que... Não, né? Não, me parece alguma peça zintada, isso aí. Sim. Nesse caso, ela vai triturar também. Essas máquinas podem triturar tudo. Tá, então vamos lá. Nossa. Olha só que legal. Olha isso. Vamos ver se acha um pedaço do metal aqui. Aqui, ó. Mas eu acho que isso que é interessante, porque no caso de uma reciclagem que só recicla um tipo de plástico. Exato. Se cair um metal, não vai perder a máquina. Não vai perder a máquina. máquina. Vai triturar o metal. A máquina ela é projetada para encarar esse tipo de desafio. Entendi. Eu vou moer um produto que vai ter outro muito mais resistente no meio. Entendi. Então ela é projetada já para isso aí. Entendi. Esse daqui é seu carro-chefe, assim. Hoje é meu carro-chefe. E você tem um nome, um modelo para ela? Esse aqui é o modelo 500. Modelo né? 500. Então é o nosso triturador da linha Torque S500. Entendi. Isso daqui é linha industrial ou também tem a opção Isso. de voltagens bifásica, monofásica ou não? Essa máquina ela é linha industrial, Sei. tá? Se precisar que ela seja 110, 220, para vocês que estão me perguntando, Isso, né? é. Existe a possibilidade de ser feita, aí Entendi. já é mais parte elétrica do negócio, mas é possível pôr sim um inversor que vai filtrar o 220 mono Certo. e passar para trifásico. Isso aí é Entendi. sem problema. É possível fazer o que for necessário Certo. para a máquina rodar. Eu perguntei porque, como no nosso caso, que a gente quer começar a produzir algumas peças, a gente não tem energia trifásica. Ah, sim, não, super Então, possível. nesse caso, daria para fazer uma Super 220, possível. por exemplo. Com certeza, com certeza. Interessante. Moe madeira, ela moe aqui o que vocês quiserem. Madeira também? Moe, Vamos colocar madeira? posso. Olha só isso. Parece papel. Olha. E no caso, qual que é a maior aplicação de um cliente que tritura madeira, por exemplo? Por exemplo, madeira. Isso aqui pode ser queimado em caldeira. Então o cliente vai, por exemplo, vai num bolsão onde tem resíduos de madeira, isso aqui vira combustível, né? Pode ser usado isso aqui também para fazer fibra, para fazer, né? Aqueles materiais compostos com resina e madeira. Entendi. É possível usar esse material. Entendi. Então uma máquina dessa ela é muito versátil. Entendi. Um cliente que vai entrar num investimento para uma máquina, você pode moer vários produtos com um único shredder. Entendi. E digamos que eu fosse adquirir um shredder desse. Eu teria que falar para você qual material que eu vou triturar, ou todos esses aqui ele está preparado para isso. Já vai. Exato. Quando a gente fala de performance, eu precisaria saber material, produção desejada e granulometria final. Certo. Né? Agora, você quer uma máquina aberta, a gente esse tem daqui. esse modelo também. Entendi. Exatamente. Esse modelo aqui, ele já se adequa bem a uma moagem mais aberta. Né? Entendi. No caso, essa daqui é uma máquina relativamente pequena, perto Sim. das que você pode fazer. Exato. Aquela dali, o que faz? Essa máquina, ela é para moer pallet, né? Uma linha de reciclagem de pallet, que vai alimentar o alto forno de uma cearia. A cearia, né, para quem não conhece, é onde faz os metais. Pega o minério e transforma o minério de ferro no metal mesmo, Entendi. né? Vamos lá perto para ver o tamanho daquela máquina. Olha só o tamanho disso aqui. Então essa é para triturar pallet. Pallet, dormente de trem, de linha de ferrovias, né, para trem. Tudo que for de madeira, essa aqui vai triturar. Entendi. E no caso, o material ele vem por uma esteira? Exatamente. Ah, tá. Aqui é uma linha completa, né?
Ele vem por essa esteira, o material de alimentação, essa aqui. Entendi. Ele é triturado e sai por essa. Então, dá até pra gente entender, né? O tanto que ele diminui a entrada bem grandona e a saída um resíduo bem fino. Ah, interessante. E no caso do pallet, por exemplo, tem prego, essas coisas, vai tudo junto. Prego, aqueles parafusos grandes. O que cair, vai a junto. máquina ela é desenvolvida para absorver isso aí. Entendi. Porque senão ela vai travar e não vai funcionar. Então, quando a gente projeta, tem que ser pensado que vão ter outros materiais no meio do processo. Entendi. Aqui uma parte importante também, né, Rodrigo, que a gente vai falar das esteiras. Porque o triturador começa a trabalhar ali e uma pessoa não vai dar conta de tirar tudo lá de baixo. Exato. É onde entra o papel da esteira, né? Esse é um item muito importante, a gente diria que assim, tão importante quanto a máquina é a esteira. Por quê? Pega uma máquina dessa que vai gerar aí 500 kg por hora de processamento de material. Poxa, 500 kg por hora, como que você consegue tirar isso debaixo da máquina, né? Sim. Quantas pessoas só para fazer isso? Então, em geral, é muito importante o cliente pensar sempre numa esteira. Essa aqui é uma esteira plana, com separador magnético aqui na ponta. Então, entra material poluído com metal e ela separa o metal. Entendi. Ou pode ser uma esteira para bag, né, que ela já tira da máquina e manda direto para um bag. Então, é muito importante. Esse ponto do processo aqui é chave tanto quanto a máquina. Entendi. Porque você ganhou tempo no processo, Sim. mas você vai perder tirando, né? É um pouco complicado. Então, a esteira em si é um ponto também chave para que a gente consiga ter um bom funcionamento da máquina. E indo até um pouquinho mais adiante, a alimentação da máquina também é importante, porque 500 quilos por hora Tem que ser alimentado também. tem que ser alimentado de uma forma mecânica, Sim. né? Porque senão o operador também ali fica um trabalho pesado, né? E no caso torna o processo mais seguro também para alimentar numa esteira do que uma pessoa lá do lado. Exatamente. Entendi. Fica um processo mais seguro e mais importante, mais constante. Por quê? Quando você tem uma esteira, a máquina produz 500 kWh, mas se ela for alimentada com 200, ela só vai produzir 200. E gastou energia. E gastou pra energia, por fazer fim, ela 500. rodou em vazio, que a gente chama. Entendi. Então, é muito importante o bom dimensionamento dessa esteira. Ela não pode nem rodar mais rápido do que a máquina consegue, Certo. nem mais devagar. Ela tem que sempre rodar de acordo com o que o equipamento necessita. Então essas esteiras têm um controle de velocidade que é o operador que vai definir. Exatamente, exatamente. Entendi. Tanto o operador, ou se for uma linha que máquina alimenta máquina, o próprio equipamento, ele tem, na parte de controle dele, ele atua em cima da esteira. Entendi. Então pegou um produto mais pesado, Certo. ela dá uma seguradinha na esteira de alimentação. Entendi. Então isso é extremamente importante para que você tenha produção. Entendi. Olha aqui mais de perto, parece um pneu de trator. É um modelo do tipo de esteira, né? É a esteira com tipo pneu de trator. Tem até os pelinhos de pneu novo aqui, ó. E essa daqui também tem a parte magnética para o ímã? A parte magnética está aqui. Então, ó, passou metal aqui, ela ela segura, Entendi. o material cai para frente e o rolete magnético faz jogar para trás o metal. Então, ela separa o metálico do resto Nem do processo. precisa vir alguém retirar. Nem precisa, ela ele já vem, faz esse trabalho. ela vem andando, Entendi. esse cara imanta. Entendi. E ela joga para trás. Olha que interessante. Então, tanto no caso para alimentar, ela já tira, ou se é algum caso que quando o material triturado precisa separar, que o metal não caia dentro do bag, por exemplo, ela também já faz esse trabalho. Exatamente isso aí. Exato. Por exemplo, madeira tem muito prego, tem muito... E às vezes vai ser feito um material compósito, uma chapa composta de madeira e algum tipo de resina. Entendi. Onde metal não poderia ter, né? Certo. Pô, essa máquina aqui, ela já joga a madeira para um lado e tira o metal para outro. Tudo que for magnético, na verdade. Mas eu estava conversando com o Rodrigo aqui, digamos que a pessoa queira começar com algo menor, se ele teria uma opção, e aí ele me mostrou esse triturador aqui. Você pode falar um pouquinho a respeito? Claro. Então esse é o nosso triturador, praticamente de entrada, ele é o nosso modelo 170. Tem um menor que ele, que já é para a parte mais de artesanato, tá, né? Tá.
Mas o que é importante o cliente, né, que tem a demanda por uma máquina dessa, entender? Que uma máquina ela é dada em cima de um processo. Ou seja, quantos quilos por hora o cliente precisa? Ó, muito cliente que acha que ele é pequeno, mas ele não é pequeno, ele já é grande. Né? E vice-versa. Tem cliente que acha que já precisa de uma máquina muito grande, mas uma máquina menor consegue atender ele. Então, o tamanho da máquina vai ser conforme produção e granulometria que o cliente precisa e, obviamente, o tipo de material que vai ser processado. No caso dessa daqui, qual que é o foco dela? Qual o tipo de material para triturar? Essa máquina aqui, ela foi projetada para triturar garrafa PET, PAD e PP. Então, todos esses frascos de prateleira, né, que é pote de manteiga, pote de sorvete, leite, desinfetante, tudo que for esses frascos de mercado, essa máquina foi projetada para ser específica para eles. Entendi. Ela tem um ótimo rendimento para esse tipo de produto. Entendi. Que é o que mais se processa aí, né? E no caso, a estrutura dela é bem parecida com aquela, assim. Exato. Ela pronta seria... Exatamente. Essa máquina aqui é só a unidade de moagem que a gente está vendo aqui, né? É um tipo de venda que nós fazemos também. Tem muitos clientes que, às vezes, querem aplicar essa máquina em parte do processo. Então, Entendi. ele não precisa de motor, redutor, coifa, ele vai só inserir, né? Certo. Ou também tem o cliente que precisa de tudo, aí tem tudo. Tem coifa, estrutura, motor, Entendi. redutor, né? Tá. Então, Entendi. essa máquina, vamos dizer assim, para produtos pequenos, ela é a nossa máquina mais indicada. Entendi. No caso, qual que é o nome correto? Funil, coifa? Essa é a coifa de entrada. Coifa de Exatamente. entrada. Esse formato é por algum motivo, segurança, alguma Exatamente. Esse formato faz com que o operador não consiga alcançar, mesmo que ele ponha a mão lá dentro, não alcance a área de moagem. Isso é interessante, porque assim, eu que não conhecia uma máquina dessa de perto, na hora que liga dá até medo assim, de chegar perto de uma máquina dessa. Ela é Então, bem forte. Ele vai ser... Ela vai montada aqui, ó. Te aqui, ajuda. né? Isso. Ela tá sem a parte de baixo ainda, que vai encaixar, Certo. mas basicamente ela fica desse tá. formato aqui. Então mesmo que o cara fala, eu quero perder minha mão, ele não vai conseguir. Ele teria que alcançar, eu que sou uma pessoa alta, tenho 1,90 m, não alcanço chegar na linha de corte, né? Entendi. Olha que interessante. Então, esse aqui é um dispositivo de segurança, né? Que por mais que o operador queira alcançar, ele não vai conseguir. E uma coisa que a gente usa muito lá, que é o plástico PAD, o pessoal fica muito amarrado em tampinha, porque é pequeno, e às vezes um frasco grande fica na dúvida se o triturador vai puxar ou se tem que empurrar. Nesse caso, uma garrafa ele puxa, então. Puxa tranquilamente. Você não vai precisar empurrar com nada. Exatamente. Ah, tá. Tranquilamente ele consegue puxar sozinho. Uma coisa que eu fiquei curioso, depois que comecei a fazer a aventura aí de tentar fazer o triturador caseiro, eu vi uns vídeos lá que o pessoal, às vezes, algumas coisas enrosca e eles giram esse moinho ao contrário. Certo. Alguma máquina tem esse recurso? Todas elas. Ela inverte também? Isso, todas elas. Se precisar. Pode ser feito isso tanto de forma manual quanto de forma eletrônica. Entendi. As maiores, já no caso da 500 e da 1300 lá atrás, Certo. essas têm que ser de forma eletrônica. Então a gente tem um dispositivo que monitora a corrente e ele percebeu que a máquina entrou em algum modo de emergência, ele reverte o sentido de giro automaticamente. Eu achava que era algo que o operador precisaria lá. Essas pequenininhas, a gente consegue ainda ter um operador visualizando, porque é o perfil desse tipo de máquina. Eu sempre tenho um operador alimentando, né? Então ele consegue acompanhar a máquina através do painel. Certo. Agora, uma máquina dessas maiores que são alimentadas por outras máquinas, aí a gente já precisa ter um processo de controle isso de forma eletrônica, de forma autônoma. Entendi. E uma curiosidade que eu tenho também, eu não achei em nenhum lugar a informação, a respeito do corte das lâminas. Elas precisam ser afiadas em um determinado tempo? Certo. Ou como que funciona isso? Esse tipo de máquina não precisa amolar faca. Ela não tem essa necessidade. Entendi. Obviamente que em algum momento essa faca ela vai se acabar. Certo. Né? Tá. Mas isso vai depender de vários fatores. Um cliente que processa um material limpo, o que é um material limpo? Um material sem terra, sem areia, sem sujidade, ou um material que não seja abrasivo, né? Que nem um vidro. Então a vida da faca vai depender desses quesitos. Entendi. Mas em geral, uma máquina dessa aqui é para a faca durar de 1 a 2 anos
sem ter que mexer. Nem tirar, nem para trocar de posição, nada. A posição que ela foi colocada. Isso depende, tá? Mas um cliente que, vamos supor, só para ilustrar, um cliente que moe PAD, Certo. é uma fábrica que moe PAD, e ele tem um refúgio de processo, por algum motivo deu errado. Nessa fábrica que é limpa, que já saiu da extrusora, está com defeito e já moe, a faca vai ter uma longevidade muito grande. Já um cliente que moe PAD, mas ele compra de material de coleta, fica estocado ao tempo, que pega poeira, que pega sujidades, essa faca vai sofrer mais em um espaço menor de tempo. Entendi. Então, o que vai direcionar é o tanto que o material é limpo e o que o próprio material é abrasivo. Entendi. Né? Então, um cliente que moe vidro, a faca vai se deteriorar muito mais rápido. Mas existe a necessidade de amolar? Não, não precisa. Entendi. Mas ela vai se deteriorar mais rápido. Entendi. Então, depende do processo do cliente. Uma outra curiosidade, eu vi que também existe alguns moinhos bem simples que é de apenas um eixo. Um eixo. Vocês também têm esse Aquela tipo, não? máquina lá do fundo, ela é um eixo. A gigante? É. Ah, é um eixo. É um eixo. Um eixo, 2, 3, 4, cada um tem eles são específicos para cada tipo de processo. Entendi. Aonde você tem que ficar granulando muito, uma máquina de um eixo, aquela ali é um shredder de um eixo. De um eixo. Tá. De um eixo. Uma máquina que você precisa que tenha puxada, Certo. você precisa de 2 ou 3 eixos. Uma máquina que precisa remoer muito. Mas no 4 caso, eixos. então, para ter uma granulometria menor, é um eixo só. Não necessariamente, mas é o mais Mais indicado. indicado. Entendi. Exatamente, porque ela vai ficar fazendo looping dentro da própria máquina. Entendi. Eu não tinha nem ideia disso. Já uma máquina de 2 eixos, ela puxa para baixo Entendi. e vai jogando para fora. Entendi. Então, uma máquina de 2 eixos é melhor para um produto que seja mais rombudo, maior de dimensão. Entendi. Que ela vai puxar e mandar para baixo fragmentado. Ah, tá. Entendi. Agora, você tem que ficar moendo, batendo, um eixo. Entendi. Interessante, não tinha nem ideia disso. Uma coisa que eu estava conversando aqui com o Rodrigo, às vezes a pessoa quer começar um negócio pequeno na casa dela, e por isso que eu perguntei de uma máquina pequena. E ele me falou uma coisa muito interessante aqui que faz a gente repensar nessa pergunta. E o que você acha a respeito disso? A pessoa vai começar e ela procura algo muito barato para começar ou não? Ela tem que pensar diferente. A pessoa quando vai começar um negócio tem que pensar um pouquinho diferente, né? Pensar no valor da máquina, você está indo na ordem contrária do pensamento. Primeiro você tem que pensar o quanto você consegue vender. Esse é o primeiro ponto, para quem você vai distribuir esse material. Então, por exemplo, um cliente que quer moer PET. Fala, eu quero uma máquina mais barata possível. Isso é secundário o valor da máquina. Por quê? Vamos falar de hipóteses aqui. Um cliente que consiga 1.000 quilos de PET na semana. Ele vai conseguir 4 toneladas, né? 4.000 quilos no mês. Com o PET a R$ 7,00, o material triturado, lavado, né? Já ensacado, são R$28.000. Né? Então, se o cliente busca uma máquina de 1.000, vai dar essa produção? Talvez sim, talvez não. Né? Se a máquina for muito boa, é muito barato. Sim, sim. Então, o que o cliente sempre tem que ver? O quanto ele vai conseguir distribuir o produto pronto, da onde ele vai conseguir comprar a matéria-prima para triturar, são os 2 pontos. E depois sim, ele tem que pensar em qual máquina ele vai pôr. Entendi. Então, um cliente, vamos só fazer um outro exemplo. O cara consegue gerar 10 toneladas por mês. Pô, quando você multiplica 70.000, talvez essa máquina já passou a capacidade dela, já tem que pegar uma maior. Entendi. Né? Sim. Então, sempre que quem está começando tem que fazer esse exercício. Poxa, eu quero começar a mexer com recicláveis. Para quem que eu vou vender? Esse é o ponto zero. Sim. Depois que responde a pergunta, para quem eu vou vender, já sei, de quem eu vou comprar comprar a matéria-prima. Né? Sim. Para quem quer se tornar um pouquinho maior, tem uma terceira pergunta ainda que ele tem que se fazer. Aonde eu posso fazer? Porque tem legislação, quando você começa a se tornar um pouco maior, tem esse ponto. Então, para quem quer se tornar um pouquinho maior, a especificação do shredder seria o 4º item mais importante. Entendi. Né? Entendi. Então, isso é crucial. Para quem eu vou vender, de quem eu vou comprar. Tá. E para quem é maior, aonde vou fazer. Sim. Então, isso é
extremamente importante. E pensar grande, né? E pensar grande. Pensar grande. Boa. Então o Rodrigo estava me explicando aqui que o triturador vai triturar. O que vai definir o tamanho, a granulometria é a peneira. Exato. Então Exato. nesse caso aqui tinha a peneira. Exatamente. Então, essa máquina aqui, ela estava setada, que a gente chama, né? Para pegar materiais grandes e quebrar eles em pedaços menores e reconhecíveis, né? Certo. Mas essa máquina com a peneira, ela vai chegar a formar esse grão. A mesma máquina. A mesma máquina vai fazer esse grão. E o que é legal disso aqui? Uma máquina que está numa produção continuada, esse material já entra de novo na extrusora. Entendi. Então, ela mesma já realimenta a máquina. E olha só o nosso moinho, depois desse vídeo o nosso moinho ficou até meio tímido aqui, mas eu ainda pretendo melhorar ele para fazer pelo menos ele funcionar e quem sabe futuramente adquirir uma máquina daquela para o nosso projeto, na hora que ele ganhar um volume maior de produção, a gente conseguir produzir algumas peças maiores, talvez eu possa adquirir um moinho profissional daquele. E antes de terminar esse vídeo, quero deixar alguns recados muito importantes que ajudam a manter esse canal ativo. O primeiro é do nosso patrocinador, que é a Loja do Mecânico, que sempre que você precisar de ferramentas, seja robistas, profissionais, é na Loja do Mecânico que você vai encontrar e colocando o nosso cupom de desconto, que é o DIVIERA01, que vai até o DIVIERA20, você pode ter um desconto no seu pedido. Você pode usar um cupom de cada vez e os cupons não são cumulativos. Mas digamos que você já fez uma compra utilizando um cupom, na próxima você utiliza um outro cupom. Se você quiser o contato da empresa também que eu fui visitar, eu vou deixar aí no rodapé do vídeo. E se você entrar em contato com eles, fala que assistiu o vídeo aqui para eles saberem da onde está vindo aí os clientes, que é bem importante também para nós. Se ainda não é inscrito, clica em se inscrever para fortalecer esse canal, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, uma sugestão. Se quiser ver o vídeo de como eu fiz esse triturador, tem aí no rodapé o link do vídeo e eu espero muito que você tenha gostado. Eu sou o Di Vieira, fique em paz e até mais!